Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa escola bíblica, onde nós estamos falando sobre intimidade. E hoje é a nossa 16ª aula. Estamos já na reta final da nossa revista, dessa revista da escola bíblica. E no dia de hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, da marca que o Senhor, do selo que o Senhor ele colocou em nós, do direito que ele nos concedeu como filho, do ciúme que o Espírito Santo ele tem conosco, mas não um sentimento de posse, mas um cuidado e um zelo para as nossas vidas. Então, na lição de hoje, nós iremos falar sobre pertencimento e não posse. Então, fique atento a tudo aquilo que será falado nessa aula de hoje. Nós iremos caminhar juntos à luz da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas, como de costume, quero fazer esse convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, para que quando novos vídeos forem postados, você possa ser notificado. Compartilhe com seus amigos e familiares, em nome do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que essas videoaulas, os vídeos que têm sido colocados no nosso canal, têm sido edificantes, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos para a introdução, em nome de Jesus. Como de costume, nós iremos realizar a leitura bíblica em classe. O trecho para memorizar, ele está dentro da versão da leitura bíblica que nós iremos fazer aqui em classe, que está em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 4 e 5, depois o 13 e o 14, em nome de Jesus. O 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Nós vamos ler a introdução e nós iremos falar um pouco mais sobre esse pertencimento e não a posse do Espírito Santo, mas o zelo que ele tem tido conosco, em nome de Jesus. E a introdução ela diz assim: o Espírito Santo é o selo que confirma a nossa nova identidade em Cristo e nos conecta de maneira íntima e permanente com Deus. Esse selo divino não apenas nos identifica como filhos de Deus, mas também nos oferece a certeza de que pertencemos a Ele por escolha, graça e propósito. Ao sermos selados pelo Espírito Santo, somos marcados como propriedade exclusiva de Deus, carregando em nós a garantia da redenção e a promessa de vida eterna. Na lição de hoje, vamos estudar 3 aspectos essenciais do selo do Espírito Santo. Primeiro, entenderemos que pertencemos a Deus por escolha, um ato de amor e graça. Em seguida, examinaremos como esse selo estabelece nossa identidade e segurança espiritual. Finalmente, refletiremos sobre o ciúme do Espírito Santo, que nos guarda com zelo, mas sempre respeita nossa liberdade. Que venhamos a aprofundar nossa compreensão e vivência com o Espírito Santo. Então, nós iremos caminhar aqui à luz da palavra de Deus para entendermos sobre esses aspectos, sobre os direitos que nós adquirimos, quando recebemos o Senhor em nossas vidas, quando recebemos o Espírito Santo. Então, nós iremos caminhar com essas instruções e, como nas outras lições, foram divididas em 3 etapas. E nós iremos falar um pouco
da primeira etapa, em nome do Senhor Jesus. Número 1. Pertencer por escolha. Em Efésios 1:13, que foi um dos trechos que nós lemos, ele diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando a gente fala um pouco sobre selo, antes de nós darmos sequência, eu peguei algumas referências aqui de em que documentação é exigido, né, algum tipo de selo, quais são os benefícios, né, de se ter um selo, né? Normalmente quando a gente fala sobre qualidade, fala sobre o selo do Inmetro, né? São sobre mercadorias que têm um alto grau de qualidade que foi avaliado e que sem esse selo essas mercadorias elas não têm a confiabilidade que deveria ter, né? Um outro selo que eu procurei também ver sobre o selo que vai em passaporte de viagens, né? Que tem o brasão, é o selo oficial daqui da República, né? Que fala que aquele documento ali ele é original, né? Então também ele mostra que é um documento legítimo emitido pelo, vamos dizer assim, pelo governo brasileiro, que é do país que nós vivemos. Então quando fala sobre pertencimento por escolha, Deus ele nos colocou um selo que é uma característica de que esse selo ele tem uma excelente qualidade e de que após, vamos dizer assim, recebermos o Senhor Jesus, recebermos o batismo no Espírito Santo, foi um selo de autenticidade que o Senhor colocou em nós, né? E as boas práticas elas precisam ser colocadas, vamos dizer assim, ser colocadas em prática, né? A boa conduta, os princípios, preceitos e valores que a palavra de Deus ela nos orienta, que o próprio Espírito Santo nos faz lembrar, em nome do Senhor Jesus. Então, falando um pouco sobre pertencer por escolha, aqui fala um pouco assim, que diz assim: antes de sermos selados pelo Espírito Santo, fomos escolhidos por Deus. Essa escolha não é baseada em méritos humanos, mas em seu amor soberano e graça abundante. Pertencer a Deus é uma decisão divina, e quando respondemos a esse chamado, nos tornamos parte da sua família. O selo do Espírito Santo, portanto, é a confirmação de que fomos escolhidos para sermos seus. O 1.1 ele diz assim: escolhidos antes da fundação do mundo. A Escritura revela que nossa escolha em Deus ocorreu antes mesmo da criação do mundo. Em Efésios 1, 4 e 5 afirma: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Isso nos mostra que, desde o princípio, Deus planejou nos resgatar e nos selar com o Espírito Santo, confirmando nossa nova identidade como filhos. Quando fala sobre o direito de se tornar filho de Deus, aqui fala sobre o pertencer por escolha, né? Desde que entreguei minha vida para Jesus, sempre fui orientado, sempre fui discipulado e ensinado de que o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, né, que é Jesus, eles são cavalheiros, eles não invadem a nossa vida, mas eles pedem permissão. Assim como em Apocalipse fala, né, que o Senhor está à porta e bate, aquele que abrir, ele ceará conosco e nós com ele, né? Então ele é cavalheiro, ele nos escolheu, mas ele espera também que nós o escolhamos também, né? Quando fala sobre receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tem a ver com essa escolha, né? Nós vimos aqui que não foi por mérito nenhum, porque já se ouviu até alguns questionamentos que as pessoas, às vezes, alguns fazem, né? Mas eu não pedi, né?
eu não pedi para ser escolhido. Graças a Deus, porque se dependesse da nossa opinião e da nossa escolha, meu Deus. Então, graças a Deus que o Senhor ele nos escolheu primeiro e nos deu a oportunidade de, de escolhê-lo também, né, para as nossas vidas. Quando a passagem bíblica fala daquela mulher serofenícia, né, que vai atrás de Jesus gritando em favor da sua filha, está endemoniada. Para alguns parece duro aquilo que Jesus ele fala quando os discípulos falam para que ele despeça aquela mulher que está gritando, né? E Jesus ele fala que ele veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para alguns parece ser duro, né? Mas tamanha a fé daquela mulher que ela fala: Senhor, até os cachorrinhos eles comem, né, do pão que cai da mesa dos seus senhores, né? Que ele falou que não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E eu sou apaixonado pela palavra de Deus em João 1, 11 e 12, que lá fala que o Senhor ele veio para os seus, mas os seus não receberam, então ele deu o direito para se tornar filho de Deus aqueles que recebessem a Jesus, né? Então, graças a Deus por esse direito e graças a Deus porque aqueles que eram próprios, né, do Senhor não receberam. Então, nós recebemos essa oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Então, é um privilégio de nós fazermos parte da família. Nós somos cordeiros com Cristo. Então, é muito mais vantajoso nós estarmos na presença de Deus do que fora dela. Fora dela só há destruição, só há discórdia, só há briga. Então, estando com o Senhor, é Ele que vai nos ajudar a superar as dificuldades, os momentos talvez que passamos na nossa vida que não são tão legais. Então, estando próximo e tendo um pai cuidadoso, então fica melhor ainda, porque a gente sabe de onde vai vir o nosso socorro. Amém? E 1.2 ele diz assim: o chamado é uma escolha de amor. João 15,16 diz assim: em Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Essa passagem destaca que o ato de pertencer a Deus começa com sua iniciativa. Não é fruto do esforço humano, mas do amor de Deus, que nos escolheu para sermos seus discípulos. O selo do Espírito é o símbolo desse amor que nos resgatou e nos fez seus. 1.3 ele diz assim também: a resposta à escolha de Deus. Embora Deus nos escolha, somos chamados a responder a esse convite. Em Romanos 10, 9 ao 10, nos lembra que devemos confessar com nossa boca e crer com o coração para sermos salvos. Essa resposta é parte da nossa escolha de pertencer a Deus. Ao nos entregarmos a Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo, como em Efésios 1,13 afirma: receberão o selo do Espírito Santo da promessa. Essa escolha marca o início de uma jornada de pertencimento e comunhão com Deus. Em resumo, o selo do Espírito Santo é a confirmação da escolha amorosa de Deus por nós, uma escolha que nos define como seus filhos e nos garante sua presença eterna. Então, tendo esse selo e esse cuidado que o Senhor teve para conosco, né, de nos escolher primeiro, porque quantos de nós, né, por tanto tempo na vida, fizeram tantas escolhas erradas, né? Nós fizemos tantas escolhas erradas, mas graças à misericórdia, à compaixão do Senhor, Ele nos recebeu. Graças a Deus Ele nos aceitou como filho, retornamos ao Senhor e graças a Deus que Ele nos deu esse direito de podermos sentar à mesa com Ele, de celebrarmos como filho. Ele nos deu vestes novas, né? Colocou um anel no nosso dedo, firmou os nossos pés, nos calçou, e nos amou de tal maneira. Então, o Senhor espera também de nós uma posição de escolher também e ser direcionado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Nós precisamos responder também ao Senhor. Assim como Ele nos ama, Ele também espera ser amado por nós. Então precisa ter um passo também nosso, não só do Senhor. Em nome de Jesus. Esse foi o primeiro trecho da nossa lição de hoje. Nós iremos iniciar o segundo trecho em nome do Senhor Jesus. Número 2. Pertencer por causa do selo. Em Efésios 1,14 diz assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O segundo aspecto essencial do selo do Espírito Santo é que ele nos identifica como pertencentes a Deus. Este selo é um marco espiritual e legal que confirma a nossa nova identidade como filhos de Deus, autenticando nossa redenção e nos garantindo a segurança da herança eterna. O selo do Espírito é mais do que um símbolo, é a prova viva de que somos propriedade de Deus. Isso tem implicações profundas para a nossa vida espiritual e diária. O 2.1, ele fala assim: prova de propriedade. Do contexto bíblico e histórico, um selo era usado para marcar propriedade ou autenticar documentos. Da mesma forma, o Espírito Santo nos sela, mostrando que pertencemos a Deus. Efésios 1, 13 e 14, ele corta alguns trechos e fala: foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito é a garantia de que pertencemos a Deus, e isso nos traz a segurança de que estamos debaixo do seu cuidado e proteção. Este selo nos identifica como propriedade exclusiva de Deus, um sinal de que Ele nos comprou e nos resgatou. Então, o Senhor nos colocou esse selo, essa garantia de que nós pertencemos a Ele. Aqueles que têm uma alta, baixa estima, né? Às vezes se questionam tanto sobre será que realmente pertencem a Deus. O diabo, ele conhece as pessoas não pelo nome, mas sim pelo pecado e por aquilo de ruim que elas cometeram. E normalmente as pessoas no início da fé se questionam às vezes sobre será que realmente elas são de Deus. Às vezes vem algumas provações, né? Algumas pessoas que são enviadas pelo próprio diabo mesmo para questionar, né? Falar: você matou, roubou, você fez tanta coisa errada, agora você quer dar uma de santinho, rapaz? Eu te conheço, eu sei quem você é. Você fazia isso, fazia aquilo. E aí a palavra de Deus, ela nos garante, né? A gente pode falar: é verdade, eu fazia tudo isso. Mas agora, assim como a palavra de Deus, ela fala, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o Senhor, ele nos coloca esse selo para que a gente tenha essa ciência, né? Essa convicção de quem nós somos em Cristo. A nossa identidade, ela foi selada em nós, esse documento, né, divino, para que a gente saiba da nossa nova identidade, para que a gente não seja um povo inseguro a respeito de quem nós somos. Porque o Senhor, ele já garantiu, ele enviou o Espírito Santo, ele nos selou para que a gente fosse reconhecido também como povo dele, né? As pessoas, elas vão reconhecer a nossa nação, vamos dizer assim, eu digo a nossa nação celestial, com as nossas novas práticas, as nossas novas atitudes, aquele que o Espírito Santo, ele vem trabalhando em cada um de nós. Então esse selo, ele nos dá certeza também de quem nós somos em Cristo, que nós não somos mais aquela pessoa que viveu no passado e que tinha práticas que fugiam dos princípios e preceitos, valores do que a palavra de Deus ela fala. Então hoje nós somos uma nova criatura. Então esse selo, ele nos dá essa garantia também, para que
os pensamentos, a baixa autoestima, a alta baixa autoestima, né, venha nos atrapalhar na nossa caminhada com Cristo. Mas nós sabemos que somos uma nova criatura, somos filhos de Deus, em nome de Jesus. O 2.2 ele fala sobre a garantia de segurança. O selo do Espírito Santo também serve como uma garantia da nossa salvação. Ele confirma que o plano de Deus para a nossa redenção será cumprido. Então existe uma promessa também futura, né? Paulo diz em 2 Coríntios 1, 21 e 22, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo é que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esse selo é a segurança de que Deus completará a obra que começou em nós. Em Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele nos protege e nos guarda até o dia da redenção final. O 2.2 ele fala sobre identidade como filhos de Deus. O Espírito Santo não apenas nos sela, mas também nos testemunha que somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16 fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior é o selo da nossa filiação. Não somos apenas servos, mas filhos amados e herdeiros da promessa. Este selo confirma nossa nova identidade e nos dá autoridade para viver de acordo com essa verdade. O selo do Espírito Santo nos assegura que pertencemos a Deus. Ele é a garantia da nossa segurança espiritual e da nossa herança eterna. Além disso, o selo confirma nossa identidade como filhos de Deus, proporcionando uma base firme para a nossa caminhada de fé. Quando fala sobre a questão de ser filho, de paternidade, muitas pessoas elas se achegam à igreja com essa figura paterna distorcida, né? Às vezes elas têm como referência um mau exemplo que muitas têm da figura paterna, né? Porque muitos foram gerados e foram cuidados pelas suas mães. O grande número, né, de mães que cuidam, né, são pães, né, que são pai e mãe para essas crianças, para esses jovens. E normalmente quando essas pessoas elas ficam também adultas, chegam à presença de Deus, ou jovens e crianças que chegam na presença de Deus com essa questão que foi mal resolvida no seu passado, às vezes por abandono do pai, pela falta da presença do pai. E quando fala que Deus é nosso pai, normalmente essas pessoas elas têm uma dificuldade de reconhecer, porque pode ser que não seja conscientemente, mas no inconsciente ou subconsciente delas, quando fala sobre pai, já vem uma resistência, porque vem a lembrança de meu pai me abandonou, meu pai não foi presente, meu pai não foi provedor, meu pai não foi segurança para mim. Então, ao longo da vida com Cristo, reconhecendo a paternidade de Deus, é restaurado essa filiação, né? Essa confiança em Deus Pai. Então, à medida que a pessoa ela vai se aproximando de Deus e conhecendo quem ela é em Cristo, ela começa a entender que Deus ele não nos abandona, que Deus é um Pai provedor, que Deus é um Pai que traz segurança, que Deus é um Pai que vai suprir todas as nossas necessidades, que Deus é um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso, misericordioso. Então, quando essas pessoas elas se permitem ser tratadas pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito que vem trazendo de dentro para fora e colocando aquele de ruim para fora, sarando e curando os sentimentos de cada uma dessas pessoas na presença de Deus. E aí, quando elas entenderem a identidade de filho que elas têm, existe essa certeza de que há uma segurança, de que há uma promessa de Deus para as nossas vidas, também na redenção, né?
quando o dia do Senhor chegar, nós temos um lugar garantido como co-herdeiros com Cristo, né? Então, quando essa filiação ela é restabelecida, ela é tratada, ela é curada, a identidade de filho dessas pessoas, saber quem são em Cristo, isso dá uma segurança de que elas podem contar, de que nós podemos contar com Deus, né, em todo momento. Porque é Ele que vai se mover em nosso favor. A mão dele vai se mover em nosso favor. Em nome de Jesus. Então, esse foi o segundo trecho. Nós iremos iniciar em breve a terceira etapa da nossa lição. Então, se você assistiu a nossa videoaula até aqui e ainda não curtiu, aproveite para curtir, para compartilhar com seus amigos. Mas fica aí que ainda tem a terceira etapa da nossa lição, em nome do Senhor Jesus. Número 3. Tem ciúmes, mas não é dominador. Êxodo 25 diz: porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. O terceiro ponto sobre o selo do Espírito Santo é entender seu zelo amoroso por nós. O Espírito Santo deseja nossa total devoção, pois somos seus, selados e pertencentes a Deus. O ciúme do Espírito não é possessivo, no sentido humano, mas reflete o desejo profundo de nos guardar para Ele, afastando-nos de qualquer coisa que possa nos desviar da comunhão com Deus. Este zelo é acompanhado por amor e liberdade, pois o Espírito Santo nos guia gentilmente, sem nunca nos forçar. Então ele, como eu falei no início dessa videoaula, o Espírito Santo ele é cavalheiro, ele não é como o diabo que ele sai invadindo, quebrando tudo, mas ele é sensível, vamos dizer assim, ele é um cavalheiro. Ele vai nos conduzir, mas sem nos forçar. A gente precisa também querer ser conduzido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E o ciúme que foi falado aqui não é aquele ciúme doentio, né? Que muitos fazem juras e promessas de amor, e às vezes a gente vê nos noticiários que um homem ou uma mulher, um matou o outro por conta de um ciúme doentio. Não tem nada a ver com esse ciúme. O ciúme que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem para conosco é sobre o zelo que ele tem por cada um de nós e pelas nossas vidas, para que a gente permaneça no caminho da verdade e da justiça, em nome de Jesus. O 3.1 ele fala assim: tem ciúmes de nós. A Bíblia fala sobre o zelo do Espírito Santo. Em Tiago 4,5 diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Este versículo mostra que o Espírito tem um zelo intenso por aqueles que pertencem a Deus. Ele não tolera que seus filhos se voltem para falsos deuses ou ídolos, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais. O ciúme do Espírito é uma expressão de seu profundo amor por nós, desejando que mantenhamos um relacionamento puro e inabalável com o Pai. O 3.2 ele fala assim: é protetor, não controlador. Diferente do ciúme humano, que muitas vezes busca controlar, o zelo do Espírito é protetor e visa o nosso bem. O Espírito Santo nos direciona e adverte quando estamos nos afastando do caminho da verdade, mas ele não nos força a obedecer. Em Gálatas 5, do 16 ao 17, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aqui vemos que o Espírito nos chama a andar em conformidade com a vontade de Deus, mas ele não nos força,
Ele oferece liberdade, esperando que escolhamos a santidade. Há pouco tempo, comentando na nossa outra escola, que é o CCE, né? Uma das etapas também da vida, do início, né? Daqueles que entregaram a vida para Jesus, comentando um pouco, né, sobre o que algumas pessoas elas falam a respeito de liberdade, né? Muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mas que têm as suas vidas mergulhadas em vícios, né? Bebedeira, uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Normalmente quando elas veem alguém, algumas, né? Não vou generalizar, quando vê alguém indo para a igreja ou tendo uma vida na presença de Deus, como já ouvi, algumas falam, né? Você não tem liberdade, eu posso beber, posso fumar, posso fazer o que eu quiser, uns prostituem, fazem tanta coisa, você está aí, ó, nesse programa de índio, indo e voltando, mas acabam não percebendo que o escravo não somos nós, mas são elas, né? São escravas das suas escolhas ali. A palavra de Deus ela fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu escolhi, você escolheu não ter mais aquelas práticas. O Espírito Santo ele nos mostrou o caminho certo que deveríamos percorrer, nos orientando à luz da palavra de Deus para que nós pudéssemos fazer aquilo que era agradável a Deus. E nós também tivemos uma escolha de fazer aquilo que é agradável a Deus. Não foi o Espírito Santo não nos forçou. Os nossos pastores não apontaram uma arma ou não fizeram alguma outra coisa para nos coagir, né? Mas eles nos mostraram o caminho que nós deveríamos seguir se quiséssemos ter uma vida excelente na presença de Deus. O Espírito Santo nos convencendo, né? Nos mostrando aquilo que não era agradável e que a gente tinha como prática e nos dando a opção de escolha. Você quer ter uma vida, vamos dizer assim, plena, abençoada? Vai por esse caminho. Se você quiser continuar do jeito que você está, pode continuar nesse caminho aqui torto. Por isso que fala sobre conversão, é deixar de fazer o que estava fazendo e voltar. Então, o Espírito Santo, ele, vamos dizer assim, deu essa escolha para que a gente pudesse entender, né? Se a gente quer ou não quer. Tem um conhecido que ainda não está na presença de Deus, mas crê que estará, que às vezes, toda vez que eu vou pegar alguma encomenda ou alguma coisa, ele pergunta. Ele fala, não, mas ser de Deus é difícil, é isso, é aquilo. Ele começa a pôr um monte de dificuldade, né? E eu sempre falo para ele, é uma escolha. O próprio Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, né? Tem que negar a si mesmo, carregar a cruz. Então é quem quer. Então não é algo obrigado. Existem aqui, o Senhor mesmo falou, colocou o povo, né? Falou, ó, tem aqui a bênção e a maldição. Porém, escolhe a vida, escolhe a bênção, né? Vamos dizer assim, com outras palavras, não seja tonto, escolha o que é bom. Então o Senhor ele põe diante de nós, aí nós temos a responsabilidade de escolher aquilo que é correto. O Senhor não nos isentou de termos a responsabilidade. Às vezes ao longo da vida, por conta da criação, de algumas circunstâncias da vida, as pessoas elas se tornam irresponsáveis e acabam querendo jogar responsabilidade. Às vezes elas já têm um plano que está fora do propósito de Deus e quer pedir um conselho para o pastor, mas já está com uma ideia pré-formada, ou pedir um conselho para um líder, mas chega lá já com a ideia, vamos dizer assim, já com o que vai fazer, mas quer perguntar para o líder, que é para jogar a responsabilidade para o líder. Falar assim, qualquer coisa, se der errado, falou, pode ser que ele não fale ou não pense, mas no subconsciente é essa a intenção, né? Qualquer coisa, se der errado, eu jogo a bola, foi meu líder que autorizou eu fazer isso. Mas nós temos que entender que nós precisamos ser responsáveis, ser pessoas maduras e responsáveis pelas nossas escolhas. O Senhor ele põe diante de nós o que é bom e vamos dizer assim, ele mostra na verdade, né, o que é bom e o que é ruim. Nós precisamos escolher o que é bom, a vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor não veio para tirar a nossa responsabilidade, mas ele veio para nos mostrar e nos dar a direção, né? Cabe a nós escolher o que é correto, em nome de Jesus. O 3.3 ele fala assim, respeita a nossa liberdade. Mesmo com seu ciúme santo,
O Espírito Santo nunca violenta a nossa vontade. Ele é, ele é nosso ajudador, nosso consolador, mas nos dá a liberdade para decidir. Em 2 Coríntios 3,17 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Embora o Espírito nos deseje inteiramente para Deus, ele nunca nos domina. Sua presença traz liberdade, não opressão. Seu zelo é sempre em favor do nosso bem-estar, e não uma tentativa de nos controlar contra nossa vontade. O Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque deseja nosso bem e nos proteger do mal. No entanto, esse ciúme não é controlador ou dominador. Ele respeita nossa liberdade e nos guia com amor. O Espírito nos chama a um relacionamento íntimo e exclusivo com Deus, enquanto nos dá a escolha de seguir seu caminho. Então, como falei, ele põe diante de nós, ele nos mostra o que é um caminho interessante e legal e um caminho que vai levar à perdição. Existem coisas que parecem ser boas para o homem, mas que levam à perdição, né? Assim como a palavra de Deus ela fala. Então fica a dica, em nome do Senhor Jesus. Então nós estamos caminhando para o final de mais uma lição. Nós estamos na reta final dessa revista que fala sobre intimidade, mas antes de finalizarmos, nós iremos ler a conclusão e iremos orar juntos nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Então, fica atento. A conclusão, ela diz assim: o selo do Espírito Santo nos garante que pertencemos a Deus não por imposição, mas por escolha e amor. Fomos selados como propriedade exclusiva dele, o que nos dá segurança, identidade e a certeza de que somos herdeiros da sua promessa. Este selo também reflete o zelo do Espírito, que deseja nos guardar e proteger, sem nos forçar a obedecer. Diante disso, a prática diária de todo crente deve ser buscar a presença do Espírito, andar em santidade e viver em constante comunhão com Deus. Que cada decisão e atitude reflitam essa nova identidade. Lembre-se, fomos selados para viver uma vida que glorifica a Deus e mostrar ao mundo a quem realmente pertencemos. Então, as nossas práticas, as nossas atitudes, a forma como nós vivemos, vai demonstrar para aqueles que ainda não conhecem a Deus o verdadeiro sentido de estar na presença de Deus. Não é uma religião, não é uma religiosidade, mas ser íntimo do Senhor, porque é Ele, o Espírito Santo, que vai nos direcionar, vai nos mostrar o caminho correto que nós devemos seguir, mas também não nos isenta da nossa responsabilidade de escolha. Então, que nós possamos juntos escolher todos os dias a vida, estar próximo do Senhor, íntimo do Senhor, até que o Senhor venha e que esse selo que Ele já colocou em nós, nosso passaporte para irmos para o céu, nós possamos nos alegrarmos juntos com o Senhor no dia dele, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos aí no seu lugar onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, e vamos orar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento precioso aqui na tua presença e diante do Senhor. Pai querido, nós bem sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, zeloso e que cuida de cada um de nós. Meu Pai, o Senhor tem nos mostrado aquilo que é correto e aquilo que não é interessante e que foge dos princípios do Senhor. Meu Pai, que nós possamos escolher a vida e a bênção do Senhor, meu Deus, e não a maldição e a morte. Que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, que as nossas escolhas sejam de negócio, seja de empreendimentos, seja de evangelismo, seja no ministério, seja em qualquer uma das áreas da nossa vida, seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia termos boas práticas que irão refletir, meu Pai, a presença do Senhor em nossas vidas, também para contribuir para que outras pessoas a Ti conheçam. Senhor, eu já Te agradeço pelos Teus prodígios, milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, em nome do Senhor Jesus. E na próxima aula nós iremos finalizar a nossa revista da Escola Bíblica que fala sobre intimidade. Então fiquem atentos em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.